Paz do Senhor Jesus Cristo, mais um EBD em Dia, um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui em Jaraguá do Sul, e já estamos indo para a nossa segunda lição. Não é um privilégio, um prazer, todas as atividades aqui que são realizadas estão sob a presidência do nosso presidente, pastor Cláudio Caetano, tem sido um servo de Deus, um amigo, um pai, um tutor. É uma bênção servir a Deus nessa igreja. E nessa oportunidade, para essa segunda lição, que vai falar sobre o avivamento no Antigo Testamento, está comigo nosso companheiro, nosso amigo, presbítero irmão Edilson Pereira. Para mim é uma honra estar aqui com todos vocês que estão assistindo esse programa EBD em Dia. Desde já vos saúdo com a paz do Senhor a todos os que estão nos assistindo e vamos juntos aprender um pouco da palavra de Deus. Aleluia, é uma alegria. Nós estamos na nossa segunda lição do ano de 2023, né? Que vai falar sobre o avivamento no Antigo Testamento. Eu pediria ao irmão Edilson, então, que fizesse uma oração para que Deus viesse nos abençoar e abençoar você que está do ladinho. Já de antemão eu vou pedir para você não esquecer, se inscreva no nosso canal. Nós ganhamos um novo canal chamado EBD em Dia. Dê o seu joinha, compartilhe com o máximo de pessoas, se que possível, amém? Mãe Deus. Amém. Vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus e Pai, queremos te render graça neste momento, aonde estaremos, Senhor, falando da tua palavra, ajudando, auxiliando os professores e todos aqueles que estarão assistindo ou que estão assistindo nesse momento. Deus, no nome de Jesus, abre o nosso entendimento, abre o entendimento daqueles que estão assistindo. Ó Deus, que tudo seja para a honra, glória e louvor do teu santo nome. Deus, no nome de Jesus, nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Amém. Mãe Edilson, então nós temos hoje um tema bastante importante, né? Todo trimestre, o tema geral, né? Vem dizer, aviva a tua obra, né? O chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. O comentarista, o irmão pastor Rinaldo Renovato, e ele foi muito assertivo, a CPD foi muito assertiva em trazer um tema tão importante. Nós começarmos o ano aí cheios de Deus, cheios da presença de Deus, né? Não que em outras fases do ano nós não devemos estar, mas falar sobre avivamento no Antigo Testamento, o textuário vai dizer: então disse, eis que eu faço um concerto, farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, e entre gente alguma. Êxodo capítulo 34 e versículo 10 da parte A. A verdade prática, a Bíblia revela que Deus responde ao seu povo com muitos avivamentos, como resposta às orações e às súplicas. Eu disse, o senhor que fazer a nossa leitura bíblica em classe, que está em Crônicas 34, segunda Crônicas, né? Você que está com a sua Bíblia aí, você pode abrir a sua Bíblia, segundo o livro das Crônicas, capítulo 34, versículos 29 ao 33, que nos diz assim: então o rei convocou e ajuntou todos os anciões de Judá e Jerusalém. E o rei subiu à casa do Senhor com todos os homens de Judá e os habitantes de Jerusalém, e os sacerdotes, os levitas, todo o povo, desde o maior até o menor. E ele leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto que se tinha achado na casa do Senhor. E pôs-se o rei em pé em seu lugar e fez concerto perante o Senhor, para andar após o Senhor e para guardar os mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos com todo o seu coração e com toda a sua alma, cumprindo as palavras do concerto que estão escritas naquele livro. E fez estar em pé a todos quantos se acharam em Jerusalém e em Benjamim, e os habitantes de Jerusalém fizeram conforme o concerto de Deus, do Deus de seus pais. E Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel, e a todos quantos se achara em Israel, obrigou a quem com tal culto servisse ao Senhor, seu Deus. Todos os seus dias não se desviaram de após o Senhor, desde de seus pais. Aleluia. Que mover importante, né? Registrado no Antigo Testamento, na gestão do rei Josias, né? Ele estava muito bem assessorado, né? A gente vai estar vendo lá na frente, como é importante a liderança estar dentro do plano divino.
seja eclesiástica, seja uma liderança governamental, como é importante temer ao Senhor e convidar ao Senhor para fazer parte da sua gestão, do seu dia a dia. E foi isso que Josias fez. A nossa introdução vai dizer: houve momentos em que um povo israelita deixou-se levar pelas práticas estranhas e provocaram a ira de Deus e a consequente punição da nação. Quando essa situação parecia não ter saída, um homem e uma mulher de fé levantavam-se de maneira humilde e quebrantada, buscando a Deus e confessando os pecados do povo. Então o Altíssimo ouvia as orações e enviava do céu um avivamento como chuva seródia. Registro como esse no Antigo Testamento fundamenta o ensino desta lição. Bem disso, nesse primeiro bloco, nós vamos falar basicamente do panorama de alguns avivamentos que aconteceram no Antigo Testamento. Avivamentos desses, porque como falamos de gestão de avivamentos, a gestão, o modelo do Antigo Testamento, do povo de Israel, você não desligava a questão religiosa da questão civil. A gente viu em algumas lições passadas, aí do trimestre passado, que a espiritualidade do povo estava ligada também ao estado civil e vice-versa, não existia essa separação. Então, como hoje a gente separa dessa forma, mas no fundo, irmão, disso não era para ser separado. Nós deveríamos ter a mesma batida que nós temos no mundo eclesiástico, sentimento deveria ser no mundo governamental. Isso. Então, como é importante que nós oremos pelas nossas autoridades, faço aqui já, antes de começar no primeiro tópico, que é importante que nós oremos pelas nossas autoridades para que Deus venha dar homens e mulheres entendidos e com temor a sua palavra para governar o nosso país, nosso estado, nossa cidade, né? Enfim, políticos com princípio judaico e cristãos. Como é disso? Eu estava analisando que logo no início do nosso texto áudio, falando sobre, no versículo, que Deus falando que fez um concerto. Aleluia. Ou seja, Deus fez uma aliança. Aleluia. O nosso Deus é Deus de aliança. Graças né? O professor ele tem que deixar bem claro que quando o povo estava em pecado, o povo estava afastado de Deus. Ou seja, havia quebrado um pacto, havia quebrado uma aliança. Mas quando o povo volta-se a Deus, né, e busca a palavra, a direção divina e reconhece os seus erros, aí Deus renova o pacto, Deus renova a aliança. E quando o nosso amigo aqui, irmão, o diácono Luiz pediu para nós falar sobre o panorama dos avivamentos do Antigo Testamento, aqui na nossa lição, você vai ver que fala sobre o tempo de Moisés, fala sobre avivamento no tempo de Samuel e no tempo de Josias. Porém, nós podemos deixar bem claro que aconteceu mais ou menos uns 12 avivamentos no Antigo Testamento, né? Lembrando que é errado nós falarmos Velho Testamento, né? Porque não é velho, é antigo, é uma antiga aliança. E eu trouxe aqui alguns, claro que nós não vamos entrar em detalhes, mas vamos citar mais ou menos 12 avivamentos, mas alguém pode até encontrar algum acontecimento que pode achar que foi um avivamento de Deus, né? Nós podemos constatar que houve avivamento no reinado de Davi, né? 2 Samuel capítulo 6 até o capítulo 7, houve um grande avivamento por Deus no reino de Asa, segundo as Crônicas 14, do 1 ao 16, com Josafá também, segundo as Crônicas 17 e 20, no tempo de Joiada, segundo as Crônicas 23 e 24, são capítulos, 23 até o 24, né? No reinado de Ezequias, é muito conhecido, segundo as Crônicas, capítulo 29 até o capítulo 32, com Zorobabel e Esdras 1 ao 6, no reino de Josias, no ministério de Esdras, lá em Esdras, capítulo 1, versículo 7 até o 10, e também com Neemias, capítulo 1 até o 13, com Esdras novamente em Esdras 7 ao 10, e por meio de Joel. Ou seja, houve vários acontecimentos onde Deus trouxe um avivamento, né? Tem pessoas que estão aprendendo as lições e pode até ficar meio confusa, achar que avivamento é um movimento, onde as pessoas estão
marchando, falando em línguas estranhas, profetizando. E não é só isso, um avivamento. Um avivamento é o agir de Deus no meio do povo, quando o povo se torna para Deus. Aí o povo é avivado. Aí o povo realmente reconhece que Deus é Deus, tira os ídolos próximos a eles e reconhece que precisa mudar, não é? Importante, essa informação eu não tinha linkado, né, são quase 12 movimentos. Isso. Avivar, como falamos na lição número 1, é tornar a da vida. Então, o povo então, diante das alianças que Deus propôs para o povo ia desviando e quebrando. Isso. E ia aos poucos se esfriando daquilo que Deus tinha para eles. Então, o próprio Deus permite que algumas coisas aconteciam, irmão, que acontecessem algumas coisas para que o povo se voltasse. O próprio Deus era o mentor de cada retorno desse. Ele usava de instrumentos, nós vemos várias movimentações. E quando o caos estava para ser instaurado, quando o povo se voltava, nós vamos ver no terceiro tópico, que todas essas alterações, todas essas mudanças tinham por base o livro. O cuidado que eles tinham com este livro, com a Bíblia Sagrada, com os mandamentos, até então, para o Antigo Testamento, era a Torá, que era o Pentateuco, os escritos e os profetas, na verdade. Isso mesmo. A Torá. Quando o povo voltava para se observar este livro, o povo se voltava para Deus de novo, né? Precisava haver uma limpeza, um abandono da idolatria, e Deus se voltava para abençoar o seu povo. Aleluia. Como é importante, mãe. Isso mesmo. Ainda no panorama do avivamento, o comentarista vai citar grandes homens de Deus, e como nós falamos atrás, o avivamento não é somente as pessoas serem cheias do Espírito Santo, mas que haja um mover aonde o povo reconheça que Deus é Deus. Né? Aqui fala sobre Moisés, quando José, o filho de... Aqui, ó, avivamento no tempo de Moisés. Quando José, o filho de Jacó, morreu, o povo israelita sofreu com a tirania de Faraó, que não conhecia as histórias de benefício dos judeus que recebeu da parte de Deus, do governo de José. Né? Porque enquanto José governava, estava tudo bem. Depois que José morreu, houve agora uma mudança tremenda, e foi necessário que lá na frente, no contexto, Moisés foi divinamente chamado por Deus no Monte Horebe, e aí, você sabe a história, que libertou o povo de Deus, e ali foi um grande avivamento. Por quê? Porque o povo passou a se voltar a Deus e acreditar mais nas promessas de Deus. Né? Porque Deus, eu aprendi ontem, estudando a palavra, que Deus não só agiu para libertar o povo, Deus agiu também para mostrar ao povo do Egito que só Ele era Deus. Aleluia. Entendeu? Manifestar a sua grandeza. Isso. Está registrado para nós hoje, Isso. Né? Coisa extraordinária. Deus trouxe justiça, Deus trouxe libertação, mas também Deus provou para o povo que só há um Deus nos céus. Aleluia. Em meio a tantas divindades, a tanta idolatria que era o Egito, né? Uma vida em um país idólatra, extremamente idólatra, cego. Deus mostra que só há um Deus, só há um Senhor. O resto, meu irmão, é história. Aleluia. E nós falamos, o que falar então de Samuel, né? Que é o subtópico 2, né, meu irmão Edilson? Isso. Grande líder. Samuel foi o grande, não só juiz, sacerdote, mas ele também foi profeta. E no ministério de Samuel, foi precedido por muita anarquia. Nós vemos que Samuel foi o último juiz de Israel. Até então deixei levantado alguns juízes, mas era levantar aqui, depois de 20, 30 anos, o povo já estava no pecado de novo. Era um ciclo vicioso, levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai. Samuel é levantado por Deus de forma extraordinária para estagnar, para estabilizar a questão espiritual de Israel. Esse homem Samuel fez, ele iniciou o ministério também profético, né, em Israel. Depois de Samuel, que passou a existir de forma organizada escolas de profetas, passou a existir um ministério profético. Samuel foi um homem importantíssimo na história de Israel e também para o céu aqui na terra. Samuel foi esse homem. Só acrescentando que Samuel, ele é um tipo de Cristo, né?
Tipo, porque ele tinha a tríplice, ele era profeta, sacerdote e juiz. Aleluia. Jesus é Isso. juiz também, Profeta e sacerdote, e é o sumo sacerdote. Samuel só não era rei, óbvio, né? Isso, só não era rei. Só que ele era um tipo de Cristo. Interessante lembrar que o profeta Samuel, ele agiu, ele foi usado por Deus para trazer o avivamento ali no momento, tratando com pessoas que estavam na liderança. Entendeu? O sacerdote Eli já não se importava mais com o que estava acontecendo com seus filhos, que seus filhos, como sacerdote, agiam errado, estavam ali pegando as melhores carnes para eles e dando o pior, podemos dizer assim, entre aspas, para sacrificar para Deus. Né? E havia pecado entre eles. E eu entendi que, viu, Diácono, que havia o pecado no povo e por causa daquele pecado afetou a muitos. Entendeu? De cima para baixo, né? Começa em cima. Porque na liderança, falando sobre líderes, seja pastor, seja diácono, mas líderes também de departamentos, se eles não tiverem na direção e em santidade com Deus, pode levar toda aquela equipe ou todo aquele rebanho a ir pelo caminho mau. Porque daí a ovelha segue o seu pastor, né? A ovelha segue o seu pastor. Então, se o líder ele está desviado e está fazendo as coisas para Deus de qualquer forma, aqueles que o seguem também o imitarão. É óbvio, isso é um princípio básico da liderança, né? É ser exemplo, né? Então, aqui no caso de Samuel, ele teve um trabalho muito grande, porque ele teve que viver em santidade, se manter puro e íntegro, dentro no meio da impureza, da falta de integridade dentro de um lar sacerdotal, que foi onde ele morava, né? Se eu não me engano era Siló, onde estava o tabernáculo, né? Mas oxalá Deus que possamos ter líderes igual a Samuel, que possamos ter líderes iguais a Moisés, né? Para esse tempo quão tão importante. E quão importante, e vamos falar basicamente como o nosso texto foi, nossa leitura bíblica em classe, falar sobre Josias, quão importante, irmão Deus, foi esse homem, né? E quão importante também foi os seus tutores, né? Ele estava muito bem aconselhado, muito bem aparelhado para esse ministério. Isso mesmo. O avivamento no tempo de Josias, né? Depois do reinado de Ezequias, o rei de Judá, aí agora vem Manassés, né, que é filho de Ezequias, aí ele se corrompeu, e é algo que me chama muito a atenção, a situação desse filho de Ezequias, né? Diz aqui o comentarista, falando da Bíblia, que ele caiu na idolatria, no culto aos demônios, não era a Deus, era a demônios, coisa né? terrível, né? Ergueu altares nos pátios da casa do Senhor, na casa de Deus. Olha só né? Que coisa, fez passar até os seus próprios filhos, né, no fogo, usando na prática e usando práticas ocultistas. Até os seus filhos foram mortos para obras idólatras, né? Moloque, né? Moloque, né? E com a punição que aconteceu, Deus enviou o exército assírio, Deus permitiu que o exército assírio fosse, né? Prendesse ele em cadeias, e lá dentro da cadeia, Manassés se arrependeu. Não foi remorso, a Bíblia diz que ele se arrependeu, né? Daí, quando há um arrependimento, Deus ouve a oração. Deus ouve a oração. Diz que Deus ouviu a oração e restituiu o seu reino. Eu até fiz uma anotação aqui que Deus não compactua com o pecado. Mas perdoa o pecador. Isso. Deus não compactua, Deus não aceita o pecado. Mas quando o pecador se arrepende, aí Deus ouve. Deus ouve. Pensa num camarada ruim, irmão Edilson. Esse homem me choca cada vez que eu leio a Bíblia. Manassés foi o pior rei de Israel, sem dúvida. Ele não só fez aquilo que era terrível aos olhos do Senhor, como levou toda uma nação a um pecado terrível. Matou crianças inocentes, os seus próprios filhos ele entregou aos demônios para ser sacrificado a uma divindade chamada Moloque. Isso. Onde eram colocadas crianças debaixo, era colocado fogo, era uma estátua de meio, se não me engano, de bronze, com as mãos estendidas, botavam os bebês ali e tocavam fogo. Algo terrível. Eu falava ontem com o presbítero Moliezer, ainda bem que a gente não é Deus. Porque se tinha um cara que não ia para o céu, se tivesse a caneta, esse cara não ia. Entre outros, né? Ainda bem que a gente não é Deus. Mas esse abençoado,
No fim dos dias dele, ele se arrependeu de todo o seu coração e Deus perdoou, irmão. Se tiver algum parâmetro aqui na nossa nação brasileira, não é meramente coincidência, irmão. Cuidado com os seus julgamentos, né? Isso. Pessoas que a gente está, tem por certo, odiando, né? Políticos, juízes, entre outros, tal, que tem feito a nação chorar, sofrer. Um abençoado desse um dia vai que se arrepende, irmão, se quebrando de todo o coração e ainda Jesus perdoa, escreve no livro da vida, porque o céu não é nosso, irmão Edilson. O céu não é nosso. O perdão não é nosso. Nós devemos perdoar, sim. Mas então, assim, cuidado com os teus pré-julgamentos, meus queridos. Porque o inferno foi feito para os demônios e seus anjos. Não deseja o inferno para ninguém. Só fugindo um pouquinho aqui da lição, mas abençoe, ore, peça por misericórdia. Esse é o nosso papel. Eu coloquei duas notas aqui, Diácono Luiz. Caso o professor também quiser passar para a sua classe, falar sobre o perdão. Vejamos que Manassés, ele teve todo o testemunho do pai, como cristão, como servo de Deus, né, como servo de Deus, e ele não andou pelo caminho do pai. Meu Deus. Isso quer dizer que pode acontecer que filhos de crentes se afastem e se desviem, né? Só que ele tinha ouvido a palavra. A Bíblia diz, ensina o caminho ao teu filho que ele deve andar. Porque quando ele se envelhecer, não vai esquecer. Porque mesmo que ele saia do caminho do Senhor, ele vai ter uma hora que ele vai lembrar de Deus. Então, e outra coisa, as pessoas diziam assim, poderiam ter dito, ele não merece perdão. Ele mandou matar até os filhos, tal. Só que o perdão tem que existir. Porque como é que eu posso pedir que Deus me perdoe se eu não sei perdoar as pessoas? Isso é uma das marcas do avivamento. Quando a pessoa é avivada, ela sabe perdoar, né? Ela sabe perdoar. Aí outra coisa, só para terminar aqui a minha parte, que nós decidimos fazer nossas escolhas. A gente tem esse direito de decidir nossas escolhas. Porém, a gente não tem o direito de dizer, não, eu não quero as consequências. Não temos. Não. Então, você tem todo o direito de decidir o que você quer. Porém, você vai ter que aceitar as consequências, como aconteceu com Sansão lá atrás. Sansão, ele errou, mas ele se arrependeu e voltou-se para Deus, porém, ele permaneceu cego. Não voltou a enxergar. Ele não voltou a enxergar. Deus até poderia curá-lo, mas existem coisas que as pessoas não entendem. E diz, mas eu vim para Cristo. Agora eu fumava muito lá no mundo, vim para Cristo e eu estou com problema no pulmão. É consequência do vício. É consequência. Deus pode até curar, como já curou vários. Mas nem sempre acontece que Deus cure. Porque é uma consequência do seu erro. Né? Claro, que eu quero deixar bem claro que Deus cura muitas das vezes. Mas existe coisa. Minha mãe, é um testemunho aqui que minha mãe fumou 40 anos. Ela veio para Cristo, deixou de fumar. Só que causou uma lesão no pulmão. E com um tempo depois, ela faleceu. Devido ao cigarro, mas partiu com Cristo. Aleluia. Mas houve as consequências. Então, quando a pessoa, tem que deixar bem claro que quando a pessoa for escolher as coisas, saiba de uma coisa, espere as consequências. Que elas virão. Importante é que Manassés tinha todo o exemplo em casa. Manassés era filho foi um rei muito bom, e ele fez tudo ao contrário. Já o inverso de Josias, que teve um mau exemplo e foi um rei excelente. Então fica aqui, professor, né? Nem sempre bons pais terão sempre bons filhos, e nem sempre pais ruins terão maus filhos, né? Aqui não vou entrar no meio da questão. Eu já preciso chamar nosso primeiro intervalo, meu edição. Está muito boa. Estamos aqui com a nossa EBD em dia, já estamos de volta para o nosso segundo bloco, nosso segundo ponto. Estamos de volta com a sua EBD em dia, né?
Mais uma rica oportunidade que Deus nos concede de fazer. Vou aqui lembrar de novo nosso companheiro, irmão Edilson Pereira, nosso amigo, nosso homem da mídia aqui, vamos dizer assim, das mídias sociais, toda a parte de marketing digital, né? Também professor, escritor também, né? Professor Saulo Dominical, escritor, enfim, é o nosso faz tudo aqui praticamente. Amém. Né? É um servo de Deus, um homem muito querido, muito amável, ele e a sua família. E eu louvo a Deus por esse casal, por essa família, que Deus trouxe lá das Alagoas, e trouxe-nos presenteou aqui em Jaraguá do Sul, né? Serve ao Senhor com muita alegria, com muita fidelidade. E vamos para o nosso segundo ponto, a confissão dos pecados. Aqui é um cerne da questão. E retorno à palavra de Deus, meu Deus. Vejamos só aqui, o chamado de Neemias, né? Neemias se achava na função de copeiro do rei Artaxerxes da Pérsia, quando foi informado da miséria em que a cidade de Jerusalém se encontrava. É bom estar lendo um pouco aqui para que os professores também tenham o hábito também de ler a lição, né? Apesar de o templo estar reconstruído, os muros da cidade estavam fendidos e as suas portas queimadas a fogo, lá em Neemias 1:3. Neemias orou durante 4 meses com grande lamentação. Neemias 1:4. Vejamos que o chamado de Neemias foi algo tremendo, né? Eu coloquei aqui uma nota que havia adoração, olha só, havia adoração, mas faltava proteção. Oh, que mistério. Que né? Pegou a chave aí, irmão? Pegou a chave havia adoração, mas faltava proteção. Jesus disse que nem todos que dizem Senhor, Senhor é digno do reino de Deus. Então temos que entender isso, que não é somente o povo estar adorando que está bem. O povo tem que estar voltado para Deus. Não é somente adorar a Deus, é ter uma vida reta diante de Deus. E aí interessante que Neemias orou. Esse é o segredo, é orar. É buscar a face do Senhor, como foi na primeira lição, né? Segundo as Crônicas 7:14, que é muita gente lê, mas não assume o texto. Não, né? ou não põe em prática. Né? Não põe em prática. As premissas para um verdadeiro avivamento, porque como o senhor falou antes, nem todo avivamento começa com esse quebrantamento e de falar em línguas estranhas ou sentir do poder de Deus. Irmãos, o avivamento ele é mais profundo. Ele vai começar aqui a falar sobre o chamado Neemias, vai falar sobre reconhecimento e confissão de pecados, meus queridos. Vai falar sobre jejuns e oração. E eu dizia ontem, na última lição, na verdade, né? Como é importante, irmãos, o reconhecimento do estado em que um povo está vivendo. E nós muitas vezes perdemos feios para os ninivitas, irmãos. Nós não poderíamos, irmão Edilson, perder para os ninivitas nunca. O que os ninivitas fizeram como nação, povo que ele não passou a servir a Deus, os ninivitas. Eles, devido a uma necessidade, uma calamidade eminente, eles se humilharam, oraram, jejuaram, se quebrantaram e choraram por suas casas, irmãos. E o choro foi tão grande, e a humilhação foi tão grande, todo um contexto como nação, irmãos, como capital de uma nação da Síria, que Deus olhou, não posso. O povo está clamando, o povo está jejuando, o povo está chorando. Quando se há esse sentimento, irmão Edilson, um milagre vai acontecer, a intervenção divina vai acontecer. Então, irmãos, que fica exemplo para mim, para nós não poderíamos perder, irmão Edilson, para os ninivitas, vendo nos dias da graça. Verdade. Eu trouxe uma nota aqui, Diácono Luiz. Eu trouxe algumas notas aqui no meu celular. Perfeito. Isso quer dizer que havia adoração, mas faltava proteção. A qualquer momento eles poderiam ser saqueados, porque tinha como eles saquearem ali. De forma comparativa, a igreja também precisa ter muros espirituais, né? Muros que blindem a igreja, né? É claro que aqui nós estamos falando sobre o sentido figurado. Isso porque a igreja pode ter até um templo bonito, mas de nada adiantará se não tiver um relacionamento com Deus. Eu sei que é forte falar isso na escola bíblica, mas é a pura verdade que o comentarista quer trazer. A igreja ela tem que ter um muro espiritual, ou seja, tem uma vida íntegra diante de Deus, independente do templo. O templo pode ser bonito, pode ter muita boa estrutura, mas espiritualmente ela também tem que estar estruturada. Amém.
Aleluia. Aleluia. Né? Ela tem que estar estruturada. Aí eu quero só tocar em 2 pontos, se o diácono me permitir. Por favor. Sobre que ele faz a confissão, e interessante que nessa confissão, se nós formos olhar aqui, ele se coloca no meio. Aí aqui, ele diz assim, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel. Aí ele diz que pecamos contra ti. Também eu e a casa do meu pai pecamos. Neemias 6, parte B. Aí já lá embaixo o comentarista coloca também a parte que ele fala de Neemias 1,7. De todo nós corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Ou seja, ele participando ali, como podemos dizer, como um líder, ele se coloca no meio do povo. Não tem esse negócio de eu estar aqui na igreja e dizer, não, eles estão pecando, mas eu sou diferente. Eu estou imune. Não, eu não faço parte. Não, você faz parte, sim, de um povo. Como nação, principalmente como nação, falando aqui sobre nação. Isso mesmo. Trazendo um pouquinho para a nação brasileira, irmãos, nós somos impactados pelas medidas macroeconômicas, pelas medidas sociais, e muitas vezes, eu não tenho nada a ver. Claro que nós temos a ver, irmão. Nós somos o fiel da balança para a nação brasileira é a igreja. É verdade. Nós fazemos parte, desculpa atrapalhar, é o seguinte, se o meu dedo está doente, meu corpo vai sentir. Nós não é verdade? Ligados. Ontem mesmo, só tocando no assunto, eu senti muita dor no joelho esquerdo, mas o meu corpo todo sentiu. Sente tudo. Então não tem esse negócio de dizer assim, não, eu faço parte da igreja, mas eu não sou como eles. Sim, mas você tem que sentir também isso, que o corpo está doente. Né? E a confissão de Neemias é interessante que ele não pecou. Não, mas ele se colocou no meio deles. E aí entra aqui um ensinamento. Um ensinamento. Nós fizemos, há muitos anos atrás, a gente fez uma capacitação sobre liderança, exclusivamente sobre o livro de Neemias. O perfil de liderança que Neemias exerceu. Irmão, o que esse homem fez, o clamor e a humilhação que esse homem apresentou para Deus, diante de Deus, irmãos, foi algo extraordinário, irmãos. Ele não precisava, ele se incluiu, ele sentiu a dor do pecado do povo e levou a dor do povo, o pecado do povo diante de Deus e clamou pelo povo. Durante 4 meses, irmão Edilson, ele ora, pedindo perdão pelo pecado de toda a nação, que possamos, meu Deus, sentir a dor do povo, o pecado do povo, muitas vezes de uma nação que não sabe discernir a mão direita da mão esquerda, irmão Edilson. Isso é um exemplo extraordinário para nós, crentes em Cristo Jesus. Nunca se esqueça, professor, dizer para a igreja que a igreja é o fiel da balança. Se nós não estivermos orando, se nós não estivermos clamando, nós estivermos intercedendo, irmão, quem fará? Quem o fará, irmão Edilson? Isso mesmo. Para concluir essa parte da confissão de pecados e retorno à palavra de Deus, nós temos o terceiro subtópico desse segundo tópico, sobre o avivamento pelo ensino. Né? A igreja ela precisa da exposição bíblica dentro da igreja. Né? Uma exposição bíblica genuína, né? Para que o povo volte-se para Deus através da palavra. Aqui diz assim, além da leitura, eles explicavam o significado de cada expressão. Não foi apenas somente ler a palavra, né? Foi um modo didático. Ou seja, liam, estudavam e pesquisavam e entendiam para entender o que Deus queria falar com eles. Aí o comentarista colocou aqui, como resultado sobreveio poderoso avivamento sobre o povo. Houve quebrantamento verdadeiro, alegria e festa, né? Diante das portas das águas, iniciou-se um poderoso avivamento na história de Jerusalém pós-exílio. Neemias 8, do 1 ao 12. E na sinopse, para terminar, no avivamento em Neemias, nós vamos ver 3 elementos, né? 3 elementos importantes. Chamado, confissão de pecado e ensino da palavra. Ok, uma tripé maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Coisa talvez, e que muitos líderes... Eu falei na última lição, na primeira lição do ano, irmãos, o povo não gozará e não experimentará os mistérios e a grandeza de Deus como nação, irmãos, se muitos líderes não pararem de afagar os egos das pessoas. Essa mensagem misturada, essa mensagem
maquiada de evangelho, irmãos. O próprio povo tá cansando. O próprio povo, óbvio, a Bíblia diz que nos últimos dias muitos não sofrerão essa doutrina, que é isso, e tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, né, para ouvir só o que querem ouvir. Mas não é todo mundo, a grande maioria dos crentes, mesmo que Jesus, que dorme, eles estão cansados de ouvir essas mensagens afagadoras de ego. Nós precisamos falar em tempo e fora de tempo a mensagem genuína da palavra de Deus. Só ela, irmãos, na sua totalidade, é poderosa para arrancar o homem do pecado, tirar o homem da sombra, tirar o homem das margens do Evangelho e colocar no centro da palavra de Deus. Só não existe outra receita, irmão. Não existe. A receita é essa: arrependimento, oração, jejum e retorno à palavra. Não existe. Eu coloquei só uma nota aqui. A igreja, ela precisa perseverar na doutrina. Eu não estou falando de usos e costumes, estou falando de doutrina bíblica. Doutrina dos apóstolos. Né? As doutrinas dos apóstolos, que ultimamente estão deixando de pregar a verdade, no sentido de muitos líderes terem medo de perder ovelhas, de machucar alguém. Geralmente, né? Muitos, infelizmente, visam só o dinheiro, só a cifra, né? E aí o Evangelho... A palavra de Deus, ela deve ser pregada como ela é ensinando ao povo estar preparado e vencer a tentação, vencer o pecado. Claro que todos nós precisamos, uma vez ou outra, receber uma palavra que nos anime, uma palavra que nos coloque lá em cima. Mas às vezes precisamos de algo que nos confronte, que faça a gente dizer, realmente eu estou errado, eu preciso mudar. Só tocando no assunto dos 12 dias que vai começar agora, vai começar no dia 15 de janeiro, o pastor escolheu um bom tema: confrontados. O tema é confrontados. Então precisamos de palavras que venham nos confrontar, para que a gente reconheça que não é eu só ouvir palavra que eu sou filho de rei, que Deus vai me tirar de baixo e botar em cima, que eu vou ser cabeça e não cauda, mas uma palavra que venha dizendo, olha, você tem que se arrepender, você tem que andar em santidade. Pare com isso. Né? Você tem que estar em paz com seus irmãos, você não pode ficar guardando rancor, guardando mal. A gente precisa ouvir isso também. Então, aí aqui ela tem, para que o povo entenda a palavra, pratique e dessa forma haja proteção contra os ataques do inimigo. Mostrar que pecado continua sendo pecado, né? E que eu preciso mudar. Para que seja uma pessoa avivada. Uma pessoa avivada não é só falar em línguas e profetizar, porque isso não é sinal de santidade. É bom deixar bem claro, né? Porque fulano foi batizado com o Espírito Santo, fulano fala em línguas, ou até quem sabe às vezes profetiza. É bom, né? Maravilha. Isso é muito bom, mas isso não é sinal de santidade. São coisas que precisam andar de forma conjunta. Isso. Mas não são as mesmas. Não é santidade, porque naquele dia muitos vão dizer, eu expulsei demônio no teu nome, eu curei no teu nome. Aí Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Por quê? Mas por quê? Olha, eu tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, eu estive preso, não me visitaste, e começou a trazer uma lista. Então, não é simplesmente ser cheio do Espírito Santo, falar em língua, sei que isso seja avivamento, faz parte, mas o avivamento é o cotidiano, sua vida, seu dia a dia. Aleluia. Mas isso... Está muito boa a lição. Nós precisamos chamar mais um intervalo e já voltamos para um terceiro bloco, nossa conclusão com a sua EBD em Dia. Aleluia. Olá, meus queridos, você está no canal EBD em Dia e nesta pausa nós queremos convidar você, sua família, seus amigos para participar da Escola Bíblica Dominical. Todos os domingos, a partir das 8h30, na Assembleia de Deus, mais próximo da sua casa. E já estamos de volta com a sua EBD em Dia para o nosso terceiro bloco, para o Finalmente e para a nossa conclusão. Irmão Edilson, e agora, irmão Edilson, o avivamento e a palavra de Deus? Olha aí, vamos falar sobre o avivamento. A palavra de Deus corrige. E a palavra de Deus, é verdade, a palavra de Deus corrige. É que a gente estava falando no bloco anterior, que a gente precisa de palavras que nos confrontem. Lá da onde eu vim, lá no Nordeste, o povo tem um costume de falar assim, eu quero que Deus fale comigo, mesmo que seja prumo.
Né? Prumo, você sabe, aquele objeto do pedreiro para deixar tudo retinho, né? Deixar a parede retinha. Ou seja, eu quero que Deus fale comigo, seja o que for. Que seja para o bem da minha vida espiritual, eu estou pronto para ouvir. Entendeu? E a palavra de Deus tem essa característica. Eu estava pensando aqui, esse dia eu estava fazendo uma pequena reforma, trocando algumas coisas lá no imóvel que a gente tem. E eu estava pensando em meio disso, como eu levei um prumo, né? Sim. Tu já pensou uma construção? E a minha esposa perguntou a Débora, ô Luiz, que negócio é esse? Com um ferrinho na ponta. Eu achei engraçado o jeito dela me questionar. Com uma cordinha e um pauzinho aqui em cima para segurar a cordinha. Sim. Falei, Débora, tu não sabe o que é isso? Falei, não, eu não sei. Isso é um prumo. E para que serve? Eu disse, sabe para que serve? Serve para colocar as coisas em linha. Reta, Alinhamento. dar alinhamento. E ela perguntou, e aí eu fui mexendo na porta lá, eu peguei um esquadro. Sim. Aí o esquadro, eu coloquei isso. Luiz, e para que isso aqui? O que é isso aqui? Isso chama-se esquadro. O que é esquadro? É para dar os ângulos corretos, para não ficar nada torto também. O prumo deixa as coisas alinhadas e o esquadro dá ângulos corretos para colocar a porta no lugar. Sim. Porque se esse esquadro não estiver fechando direitinho, encaixando direitinho nos cantos, quer dizer que a porta ou aquele local não está correto. Vai dar problema. Nós vamos ter problemas na hora de colocar a porta, na hora de colocar o piso. Já pensou que coisa mais estranha, uma casa fora do esquadro? Começa a cortar um piso assim, depois ele começa pequenininho assim, depois está grande desse jeito aqui. Coisa feia, esquisita, né? Precisamos, se uma construção precisa de tudo isso, e outra coisa, nível, né? Precisamos de nível. Também mostrei para ela, o que é isso, Luiz? Isso é um nível também de pedreiro. A gente coloca sobre uma superfície e essa bolinha d'água aqui, ela não vai me mentir. Ela vai dizer certinho se essa superfície está plana, porque a água, ela não tem como ficar torta, essa bolinha não ela fica sempre no centro. Sempre no centro. Se estiver fora do centro, está errado. Se eu colocar essa porta aqui, esse caixilho, fora do nível, vai ter problema para fechar a porta, embaixo não vai fechar. Então, como é importante uma construção, principalmente tudo isso, irmão. A Bíblia é tudo isso para nós, irmão. Ela é prumo, ela é também um esquadro, e também de que ela pode ser um nível também. E também ela é marreta. E também é martelo que isso a rocha. Quebra o que está atrapalhando ali, tira a escoriação. Nós precisamos de tudo isso na vida secular. A Bíblia é tudo isso para nós. E ela precisa, irmão, dar alinhamento, dar nivelamento, dar esquadro na nossa vida, dar parâmetros. Assim é a Bíblia, irmão Edilson. Isso, sim. Falando ainda nesse assunto aqui sobre o avivamento e a palavra de Deus, que a palavra de Deus corrige, o comentarista trouxe um assunto também do Novo Testamento, para poder falar sobre o Antigo, né? Falando que no Novo Testamento há um padrão de culto, isso é interessante, né? De um culto a Deus de decência e ordem, né? Como diz o apóstolo Paulo, ele diz, que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, olha só, ele colocou ordem, cada um de vós, ele deixou bem claro, cada um de vós tem salmo, que é louvores, cânticos espirituais, tem doutrina, que é a palavra, ensinamento, correção, né? Tem revelação da parte de Deus, que é a palavra de Deus, tem língua, né? Que línguas estranhas, né? A gente fala, e que tem interpretação, não somente línguas, mas que haja interpretação para a edificação do corpo da igreja, né? E faça-se tudo para a edificação. Aleluia. Olha só o que ele diz lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, 26. Aí eu coloquei algo aqui, eu sei que, não sei se vai soar muito forte, mas eu coloquei algo aqui na nota, que existem algumas igrejas, olha o que eu estou falando, algumas igrejas, que se fizerem uma pesquisa, vão fazer uma pesquisa durante uma semana, entre todas as pessoas que vão ao templo, sejam membros, sejam pessoas anônimas, vamos fazer uma pesquisa, né? E vamos dizer, nessa pesquisa, para elas escrever apenas o nome dela, ou se quiser anônimo pode ficar, aí colocar apenas sim ou não, se elas entenderam a pregação. Nós vamos ter uma grande surpresa. Muitos nem lembram. Muitos nem lembram qual foi a palavra que foi pregada. Entendeu? Se a gente for fazer essa pesquisa. Aí eu coloquei aqui, ó. Existem muitas igrejas onde a palavra de Deus não tem prioridade. Aonde nós temos mais de hora de louvor e 15, 20 minutos de pregação.
Não pode. Não tem como, eu aprendi assim, me corrija se eu estiver errado, não tem como em 15, 20 minutos eu trazer uma palavra, explicar a palavra e aplicar a palavra. Porque é necessário isso. Não é eu falar a palavra, é eu ensinar a palavra, é eu explicar a palavra e aplicar ao povo. Hoje em dia nós estamos vendo muitas pessoas, como já aconteceu, eu fui em um culto, Diácono Luiz, trazendo a memória agora, aonde o pregador ele apenas contou a história da palavra. Ele leu o versículo, ele contou a história daquele versículo e eu aguardei a explicação e a aplicação. No final ele encerra o culto, a pregação, só contando a Bíblia. Então foi um contador de história. Me perdoe chamar esse pregador dessa palavra. Porque a palavra tem que ser aplicada. O que Deus quer dizer para nós, né? E outra coisa, gente, vamos dar prioridade à palavra. Como é importante. Eu fui pregar em um culto na cidade da Bahia e me deram 10 minutos para eu pregar. Num congresso de jovem. Por que 10 minutos? Faltavam 10 para as 9. E o dirigente disse, o irmão vai ter 10 minutos para entregar a palavra. Ele não falou que eu poderia entregar toda a mensagem. E eu preguei os 10 minutos. Só que, para a glória de Deus, Deus manifestou o seu poder, porque eu preguei a Bíblia em 5 minutos e em 5 eu apliquei, para a glória de Deus, na unção de Deus, eu digo isso para a glória de Deus. Jesus batizou com o Espírito Santo. Glória a Deus. A igreja ficou falando em línguas estranhas, teve gente que foi carregada de carro de mão, porque lá no interior. E eu vim para casa e a igreja lá falando em línguas estranhas. Então, claro que o tempo não limita Deus. Só que, se você tiver mais tempo para a palavra e haver prioridade para a palavra, Deus vai manifestar o seu poder através do poder da palavra. Eu creio dessa forma, que a palavra é o fiel para muitas coisas. E como é importante, irmãos, quando falamos sobre, né? Claro que Deus não está, como o Senhor falou, Deus não está limitado ao tempo. A questão temporal, né? O nosso cronos. Isso. Mas nós, como seres humanos, irmãos, nós precisamos muitas vezes ter esse encontro com a palavra. Porque para muitas pessoas, devido à correria dos dias atuais, pode ser que seja a única mensagem que ela vai ver durante a semana. É a comida dela, que é a comidinha que ela vai comer essa semana. E aí, claro, nós temos as mídias hoje, que são muito importantes, mas, irmãos, nós temos a preocupação hoje com o que está sendo vendido, o que está sendo ofertado nessas mídias. Tem muita coisa boa, mas nem sempre a pessoa vai ter esse senso de filtro. Senso de filtro, do que é bom, do que é ruim, do que que é perigoso, do que pode dar uma indigestão. Então, assim, é muito sério essa questão de dar prioridade à palavra. E a palavra nos moer, a palavra nos quebrar, nos refazer. Coisa maravilhosa é quando a palavra de Deus, ela te moe, ela te desfaz, mas ao mesmo tempo que ela te desfaz, ela te faz, te levanta de novo. Glória a Deus. Às vezes, claro, por vezes a gente ouve a palavra de ânimo, às vezes uma palavra que nos deixa, às vezes, até meio bicuda, irmãos, mas é aquilo que vai nos moldar, vai nos aprumar, vai nos nivelar, vai nos pôr, vai nos enquadrar. Aqui falando do esquadro, né? É verdade. Como é importante, nós somos enquadrados por ela. Alinhado na linha. Alinhado. É isso que Paulo disse, olha, em Romanos 12, não vos conformeis com este mundo, ou não entrem na forma, nos parâmetros desse mundo, mas transformai-vos, né, através do poder de Deus. Através de Deus, o que deve nos moldar e nos formatar são esses parâmetros bíblicos, não a forma do mundo. Porque a forma do mundo não tem o esquadro, o nível e o alinhamento que Deus. Não, está fora, irmão. Então, que possamos, que nós, a nossa casa, o nosso lar, possa ser uma bênção. Não vai ser um mar de rosas sempre, queridos. Mas se Jesus estiver na nossa casa, vai dar tudo certo no final. Vai dar tudo certo. Só acrescentando a parte da pergunta nas igrejas, algumas igrejas, sobre a palavra, o que elas entenderam, aí muitas pessoas poderiam até responder como eunuco. Né? Lá em Atos 8, do 30 ao 31, na Almeida Revista Corrigida, diz assim: e correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como eu poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse, deixando bem claro que a palavra
que é pregada, ela deve ser ensinada. Não é apenas jogar a palavra ao vento. Ela tem que ser ensinada. Existem vários pregadores, eu não estou citando nomes nem dizendo que são todos, mas existem pregadores que numa correria tão grande, pregadores itinerantes que pregam quase todos os dias, às vezes nem sequer ora a Deus para dizer: Deus, o que aquela igreja está precisando? Eu tenho essa palavra aqui preparada, eu vou pregar essa. Entendeu? Entendi. Entendo, é verdade. Falta-se o quê? Mais tempo para buscar a Deus, para saber o que a igreja está precisando. Porque a igreja, ela tem que ouvir o que ela está precisando, não o que ela quer. Porque a ovelha, eu sempre digo isso, que a ovelha come o pasto que o pastor dá. E ela come, porque é um bicho inocente, né? O pastor colocou aqui, para ela comer aqui, ela tem que comer aqui. Então, o pastor sabe o que ela está precisando. Então, o grande pastor, nosso Deus, ele sabe o que a igreja está precisando. É por isso que ele diz isso, né? Que vos darei pastor segundo o meu coração, né? Isso. E às vezes o pastor pode, de repente, se desvirtuar para alguma outra linha, que não seja exatamente aquilo que Deus planeja. Mas oxalá Deus que possamos, né, orar pelos nossos líderes, irmãos. Não só criticar, a minha palavra que não é só crítica não, irmãos. Uhum. Eu falei no mês passado, né, sobre a lição de Ezequiel, quão importante, irmãos, e quão preocupante é o dia a dia dos nossos pastores no dia de hoje. Eu digo realmente pastor, aqueles pastoreiros rebanho, de verdade, irmão. Nós vivemos dias difíceis. E aqui não está só a minha crítica, não, muito pelo contrário, o meu incentivo, a minha gratidão por Deus ter colocado homens, né, aqui falando de igreja de nível universal, né, igreja, né, homens para cuidar de pessoas, levar pessoas, tirar pessoas do inferno e levar elas para o céu através da pregação da palavra. Não é fácil. O ser humano, cada dia que passa, nada é novo debaixo do céu, nada é novo. Mas nós estamos vivendo uma geração muito difícil, irmão Edilson. É verdade. Difícil, comportamentos difíceis. Uma geração que se intitula cheia de direitos, entupida de direitos, mas querendo cumprir poucos deveres. Então, é uma geração self-service, que buscar a Deus demora muito, tem que pagar muito preço, mas vale fazer aqui um movimento, um barulho e está tudo certo. Não tem paciência para ouvir a palavra de Deus, né? Não, tem que ser rápido, a mensagem tem que ser rápido, bem... Porque não, eu quero ir para casa, quero ver o Fantástico, quero ver ainda tem crente que vê novela, né? Não vou entrar no mérito da questão aqui, né? Por favor. Mas, irmãos, o sangue de Jesus tem poder. Que 2023 possa ser um ano, pode ser um ano de eu ser ainda mais impactado pelo poder de Deus. Pode ser um ano que a minha igreja... Aleluia. Avivada. Avivados, retornando. Mas além de tudo isso, que haja um quebrantamento, confissão de pecados, perdão. Bom, o avivamento ele é precedido por algumas coisas, irmão Edilson. Reconhecimento, confissão, perdão, entre outras coisas. Nós estamos indo para nossos finalmente. Vou passar de novo aqui a palavra ao irmão Edilson, né? E primeiro fazer a sua consideração finais, e depois também ler a conclusão. Também orar por nós, porque o tempo voa muito depressa. Só concluindo a minha fala aqui, trazendo essa última nota, é que nunca acontecerá um avivamento onde as pessoas não entendem a palavra. É preciso ser um objetivo prioritário que as pregações tenham qualidade, né, para que as pessoas entendam e possam se arrepender e experimentar o avivamento de Deus. Glória a Deus. Né? Tem que ser mensagem com qualidade, cristocêntrica, que a maioria das mensagens é mais para o homem, né? Mas a mensagem tem que ter Cristo. Cristo é o centro da mensagem. Aleluia. O objetivo da pregação do Evangelho é o arrependimento. E o avivamento vem através do arrependimento. Aleluia. As pregações hoje em dia têm que ser com qualidade. Não é pregações fast food, como o diácono Luiz falou. É algo bem rápido, né? E o fast food só faz mal à saúde, né? Então, tem que tomar cuidado com isso. O ensinamento da palavra de Deus, que seja um ensinamento da palavra de Deus genuína, bíblica, né? Como é importante aqui, irmão, diz quando eu falo isso, você professor, ainda se tem alguém que nos ouve, que quer... Tem um parâmetro, né? É bom a gente ter tutores, né? Mas, irmão, não imite ninguém, não. Faça isso não, querido, com você. Não faça isso com o seu povo, não. Deixa Deus usar. Seja natural. Deixa Deus usar as tuas características, o teu jeito de ser, o teu jeito de falar, irmão. Não quero imitar ninguém que é famoso, não. Por favor.
Deixa Deus te usar na tua essência, do jeito que Aleluia. você é, com seus trejeitos, com suas maneiras, claro, dentro das suas possibilidades. Não queira ser fantástico, seja natural, mas seja sincero. Seja debaixo de oração, de consagração, de jejum, e vai dar certo. Leitura da A palavra. mensagem vai alcançar os corações. Quando ela vem recheada com leitura, com temor, com quebrantamento, é suficiente, irmãos. Eu acho que isso, a receita que eu aprendi, né? Que tem dado certo para muita gente que eu vejo. Ser verdadeiro, ser Aleluia. você. Tá bom, querido? Que Deus possa te abençoar. Que esse ano, que o céu possa descer sobre a sua classe. Que o céu possa descer sobre a nossa casa, a nossa vida. Em nome disso. Suas considerações, pode dar a conclusão. A comigo? conclusão nos diz assim: os avivamentos no Antigo Testamento sempre vieram com respostas ao quebrantamento espiritual e às orações do povo de Deus. Isso se dava sempre diante de uma situação de calamidade ou de decadência espiritual e moral. Por misericórdia e bondade, Deus promovia a restauração de Israel, que esses avivamentos veterotestamentários nos desperte para fazer a vontade de Deus neste tempos de frieza e mordidão espiritual atuais. Né? Não vamos além por causa do nosso tempo, mas que você seja abençoado por Deus e que Deus lhe use na sua sala de aula e que realmente haja um confronto espiritual para as pessoas que estarão ouvindo, que elas possam reconhecer que precisam andar corretamente diante de Deus para que haja um verdadeiro avivamento em toda a igreja. Aleluia. Né? Vamos orar? Convido você para fazer mais uma oração. Senhor Deus e Pai, queremos mais uma vez te render graças por este momento da pré-aula aqui, ao Pai do canal EBD em Dia. Pai querido, este canal novo que está começando há pouco tempo, Pai, faz pouco tempo que está no ar, mas com certeza já tem abençoado vidas. Nesse momento também queremos te pedir a todos que estão inscritos, aqueles que não são, que estão assistindo, que sejam impactados pela tua palavra, que eles guardem a tua palavra, que os professores possam, ó Pai, ensinar a palavra como ela deve ser ensinada. Pai, no nome de Jesus, continua abençoando o nosso pastor presidente, pastor Cláudio Caetano, todo o ministério da igreja, o diácono Luiz, este homem de Deus que está na frente deste trabalho. Que o teu Espírito Santo continue, Senhor, abençoando a todos que fazem parte desta equipe, que ficam por trás das câmeras. Ó Pai, aqueles que ficam na edição, todos, Senhor, que de uma forma ou de outra faz com que a escola bíblica dominical seja uma bênção. Pai, no nome de Jesus, abençoa a todos, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, presbítero Edilson. Eu queria agradecer a Deus. Mais uma vez lembro, não esquece de dar o teu joinha, compartilhar, se inscrever lá no canal, que vai ser uma bênção. Compartilhe mesmo. Eu quero agradecer. E essa foi mais uma EBD em Dia. E até a próxima. Que Deus te abençoe.